Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique, canal Dio é Vitino, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Hoje, que se comemora Santo Hilário, dia 13 de janeiro, pode ser que você vai dizer assim, mas quem é Santo Hilário? Mas quem foi esse santo? Eu não conheço, não é um santo de devoção, a gente não conhece aqui no Brasil, eu não conheço aqui na África, eu não sei quem foi ele. É bem por isso que esse santo está ali no calendário romano, para que a gente possa conhecê-lo e, conhecendo ele, conhecer a história da nossa igreja, porque a história da igreja é feita da história dos seus santos. Então, quando a gente tem esse santo desconhecido para nós, é muito interessante, porque ali a gente começa a conhecer um santo a mais. Eu, por exemplo, comecei a gostar de Santo Agostinho, de buscar ler e conhecê-lo mais através da liturgia das horas, que me colocava um texto de Santo Agostinho, aí ali ele ia, que coisa legal, cara, isso aí me ajuda bastante, eu tô entendendo mais a palavra de Deus. Aí li um outro texto, aí comecei a me interessar pela vida dele, e aí a coisa foi crescendo. Então hoje posso me considerar um devoto de Santo Agostinho, assim como sou devoto de São Francisco, de tantos outros santos que me ajudaram muito no começo da minha caminhada e me ajudam até hoje. Enfim, vamos entender como a gente pode usar o livro da Liturgia das Horas para a gente poder rezar o dia de um santo. Aqui está o livro, a gente vai ver as vésperas, né? Então a gente vai abrir aqui as vésperas. Deixa eu aumentar a imagem. Então, lembrando sempre, como a gente viu no último vídeo, nós estamos na primeira semana do tempo comum. Santo Hilário não é um santo digamos, de grandeza na história da igreja, de devoção dentro da igreja, para ele ter muitas orações específicas para ele, né? Então, próprio dele. O que a gente vai fazer? No tempo comum, a gente vai usar a oração própria do dia. Então, primeira semana do Saltério, quinta-feira é as vésperas. A gente está aqui nas vésperas. Ok? Vamos lá para o final, mais para a parte final do livro, onde eu tinha mostrado para vocês. Olha lá, se chama a parte de próprio dos santos. Então aqui terão os santos de festividade, de memória, de solenidade. Eles estarão aqui, ó, todas as datas, vocês podem ver lá, 22 de fevereiro, 4 de março, tantos e tantos santos, né? Até eu já deixei marcado aqui nessa fita, até uma data aqui, ó. Vocês vão dar uma olhada, 31 de julho, não, 4 de agosto. Ó, vai até o dia 5 de agosto, na realidade. Ó, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Uma lindíssima basílica a Roma. No dia que vocês forem para Roma, tem que dar uma passada nessa basílica. É maravilhosa. Então, a gente vai ver lá, ó, também, ó, São João Maria Vianney, enfim, tem vários santos. Aqui é a parte do próprio dos santos. Então, são orações específicas para aquele determinado santo. Nem todos os santos terão hinos específicos para ele, antífonas, enfim. Normalmente, pelo menos uma oração, ela vai ter, ok? Então, a gente vai aqui no Santo Hilário, né, 13 de janeiro, ó, Santo Hilário, bispo e doutor da igreja. E tem uma pequena, um resumo aqui falando um pouco dele, de quando nasceu, o que fez, enfim, né, a sua pequena vida, né, uma pequena história da sua vida. E depois vai ter a rubrica dizendo, ó, do comum dos pastores para bispos, e vai ter a página, e dos doutores da igreja. Então, como Santo Hilário era um bispo, mas também foi um doutor da igreja, aí você pode usar muitas das vezes as orações que tem para o bispo e que tem aquelas para o doutor da igreja. Para não complicar muito a vida, vamos usar só aquelas do doutor da igreja. Então a gente vai ver a página, ó, 1644.
Vamos ver aqui se o Santo Hilário tem alguma coisa específica para ele, né, própria dele. Ó, tem uma leitura, aqui no ofício das leituras tem uma leitura, e depois a gente vai ter uma oração. Então a oração final é para Santo Hilário. Então vamos deixar aqui a fitinha marcada, e lá na oração final você vem aqui e vai poder rezar a oração para Santo Hilário. Vamos lá para o comum. Então existe o próprio, que é próprio. A própria palavra diz, né? Próprio do santo. Então é uma coisa específica para o santo. Como essa oração. Ela está, né, o nome de Santo Hilário aqui, ó. Vosso bispo Santo Hilário. Você não pode usar essa oração no dia de São Francisco. Ah, para o bispo Santo Hilário. Não, vai ter oração para São Francisco. Então é próprio daquele santo. Mas tem a parte que se chama comum. Vamos ver aqui onde está. Depois do 5 de agosto, como a gente viu, a festa da dedicação à Basílica, vai ter a parte do comum. Então, o que seria esse comum? Então, ó, a dedicação de uma igreja. É um comum a várias igrejas que foram dedicadas. Ó, o comum de Nossa Senhora. Vamos ver outra coisa aqui. Ó, memória de Santa Maria do sábado. Então a gente vai, muitas vezes no sábado, a gente vai usar essa parte da oração. Ó, comum dos apóstolos. Comum dos mártires. E comum dos pastores, como a gente viu, né, que também seria uma do comum dos pastores. E comum dos doutores da igreja. Então, a gente falou que a gente vai rezar as vésperas. Vejam que aqui tem um hino das vésperas. Então você, quando começa a rezar o hino das vésperas, não vai usar aquele hino que está escrito aqui, lá no saltério. Você usa este hino aqui, do doutor da igreja. Então começa a oração. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Reza-se aqui e já vai lá para o hino. Reza o hino e veja que depois já vai para a leitura breve. Então o que você faz? Rezou o hino, volta novamente lá para o saltério e vai rezar os salmos aqui do dia mesmo do tempo comum, do saltério. Então, rezam todos os salmos, né? Antífona e salmo, e o cântico. E aí vai vir a leitura breve. Terminado aqui o cântico, tem a leitura breve. O que a gente viu? Que a leitura breve tem lá nos doutores da igreja. Então a gente volta para a fitinha lá novamente e lê aqui a leitura breve. Lida a leitura breve, o responsório breve. Depois da leitura breve, ó, se você tem dúvida, volta lá para o meio, melhor aqui, e veja, ok, mas depois da leitura breve, o que vem, Henrique? Eu não me recordo. Então você vem sempre aqui, ó. Aqui tem a sequência exata que te ajuda, ó. Depois da leitura breve é o cântico evangélico. A gente viu aqui, voltando lá para o comum dos doutores, que tem a antífona do cântico evangélico. Então, como é que você vai fazer? Ó mestre da verdade, ó luz da Santa Igreja, Santo Hilário, cumpridor da lei divina, rogai por nós a Cristo. E aí a gente vai para o cântico evangélico, que o cântico evangélico se encontra no ordinário da liturgia das horas, lá na parte central da liturgia das horas. Então a gente vai, e qual que é o cântico evangélico das vésperas? É o Magnificat, ó. Vésperas, está explicando toda aqui a sequência, lá no ordinário, hino, salmodia, leitura breve,
resposta à leitura breve, o cântico evangélico, é o Magnificat de Nossa Senhora. Então, como eu já falei em outros vídeos, quando a gente começa um cântico evangélico, traça o sinal da cruz no primeiro versículo. Então, a minha alma engrandece ao Senhor. Aí você traça o sinal da cruz. A minha alma engrandece ao Senhor. E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. E conclui-se. Quando chega ali no final, sempre, glória ao Pai, e vai voltar lá para o cântico. Ou melhor, para a antífona do cântico. Aí pega o livro, vai lá, ó, comum dos doutores da igreja, novamente, lá onde eu deixei a fitinha, e vai rezar a antífona do cântico. Ó mestre da verdade, ó luz da santa igreja, Santo Hilário, cumpridor da lei divina, rogai por nós a Cristo. E agora, o que vem depois? É a oração já? Não, a gente vai lá para a estrutura da liturgia, já que a gente não vai se recordar, né? A gente está aprendendo, a gente volta lá para o saltério, né? Para a gente entender como funciona a sequência, e a gente vai ver ó, que depois do cântico evangélico tem as preces, e a gente faz as preces, porque lá no comum dos doutores da igreja não tem as preces, a gente vai usar essa aqui, então a gente usa essa, reza aqui todas as preces, terminadas as preces, tem o Pai Nosso, e aí vem a oração final. Como a gente viu no início, Santo Hilário tinha uma oração própria. Então, a gente vai lá para o 13 de janeiro, e vamos usar a oração para Santo Hilário. Ó. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, conhecer e proclamar fielmente a divindade de vosso Filho, que foi defendida com firmeza pelo vosso bispo Santo Hilário, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim, conclui-se a oração, né, que a gente acabou de rezar. A gente vai ter a bênção final, que aí você vai dizer, mas como que eu faço a bênção final se eu estou rezando sozinho? Onde é que a gente encontra as coisas quando a gente tem dúvida? Lá no ordinário, lá no meio do livro. Então passa um pouco a página e aí vai ter aqui, ó lá, a parte final. Ó, não havendo sacerdote ou diácono, e na recitação individual, conclui-se assim, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E assim se conclui a oração. Então, sempre que você tiver alguma dúvida de o que vai ter que ser rezado depois de determinada oração dentro da estrutura da liturgia das horas, vai lá no ordinário. O ordinário vai estar te dizendo, olha, depois dos 3 salmos você vai ter que rezar isso, depois disso você vai ter que rezar aquilo outro. Mas depois do Pai Nosso, onde é que eu tenho que ir? Ele vai te dizer que vai ter oração. Enfim, a liturgia nos ajuda. É difícil no começo? Sim, porque você ainda não tem aquela familiaridade com o livro. Mas depois que você entende a estrutura do livro, a sequência, fica muito mais fácil. E aí a gente consegue rezar com muito mais tranquilidade. O vídeo de hoje era para a gente falar sobre isso, sobre o comum, né, e o próprio dos santos, para a gente poder entender, quando eu tenho que usar para rezar para um santo determinado, era um doutor da igreja, era um padre, era um religioso, aonde eu tenho que ir? A liturgia nos ajuda dizendo, aqui na rubrica, vai nessa página que você vai encontrar. Então, a gente só tem que ler o manual. É difícil às vezes ler o manual, né? Mas lendo o manual a gente aprende bastante coisa. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de colocar um gostei, de compartilhar com os teus amigos, de fazer o teu comentário. Assim eu também entendo
como que a coisa está indo, se você está gostando, se você não está gostando, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, que com certeza eu tenho coisas para melhorar. E até que a gente não comece realmente com as lives, que eu quero entender se vocês estão dispostos a gente começar com as lives, eu vou fazendo alguns vídeos introdutórios, para que aí sim a gente possa pegar o livro na mão, a gente possa rezar e a gente possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus, que é a nossa grande motivação. Não tem um porquê de estar usando o nosso tempo para fazer essas coisas que não seja para conhecer Jesus Cristo e, conhecendo, amá-lo cada vez mais. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.